Oi, povo de Deus, vamos dar início à segunda carta de Timóteo, né? Pegue a sua palavra do Senhor aí, pegue a espada, né? E vamos dar início, que o Senhor é bom o tempo todo e a misericórdia do Senhor está sobre as nossas vidas. Amém? Vamos já convidar a presença do Espírito Santo para vir de encontro sobre este ambiente. Eu oro daqui e você ora daí. Espírito Santo de Deus, seja bem-vindo, Pai amado, Pai querido, sobre este ambiente. Opera, trabalha e liberta-se, Pai amado, Pai querido. Vem trabalhando diante das nossas mentes, vem revelando o oculto profundo e o escondido pela autoridade do nome de Jesus. Segunda carta de Timóteo, capítulo 1, que vai dizer assim: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, segundo a promessa da vida que está em Cristo Jesus. A Timóteo, meu amado filho, graça, misericórdia e paz da parte de Deus Pai e da de Cristo Jesus, nosso Senhor. Dou graça a Deus, a quem desde os meus antepassados sirvo com uma consciência pura, de que sem cessar faço memória de ti nas minhas orações, noite e dia. Desejando muito ver-te, lembrando-me das tuas lágrimas, para me encher de gozo, trazendo à memória a fé não fingida que em ti há, a qual habitou primeiro em tua avó Loide e a tua mãe Eunice. Estou certo de que também habita em ti. Por cujo motivo te lembro que desperte o dom de Deus que existe em ti pela inspiração das minhas mãos. Porque Deus não nos deu o espírito de temor, mas de fortaleza e de amor e de moderação. Portanto, não te envergonhes do testemunho do nosso Senhor, nem de mim, que sou prisioneiro seu. Antes, participa das aflições do Evangelho segundo o poder de Deus, que nos salvou e chamou com uma santa vocação, não segundo as vossas obras, mas segundo o seu próprio propósito e graça que nos foi dada em Cristo. Jesus antes dos tempos dos séculos e que é manifesta agora pela aparição de nosso Salvador Jesus Cristo, o qual aboliu a morte, trouxe à luz a vida e a incorrupção pelo Evangelho, para o que fui constituído pregador e apóstolo e doutor dos gentios, por causa cujo pedaços também isto, mas não me envergonho, porque eu sei em que tenho crido e estou certo de que é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Conserva o modelo das sãs palavras que de mim tens ouvido na fé e na caridade que há em Cristo Jesus. Guarda o bom depósito pelo Espírito Santo que habita em nós. Bem sabeis isto, que os que estão na Ásia todos se apartaram de mim, antes os quais foram Figel e Hermogêneo. O Senhor conceda misericórdia à casa do Onefiério, porque muitas vezes eu recuei e não se envergonhou das minhas cadeias. Antes, vindo ele a Roma, com muito cuidado me procurou e me aceitou. O Senhor lhe conceda que aquele dia ache misericórdia diante do Senhor. Quanto me ajudou em Efésio, melhor o sabes tu. Capítulo 2. Tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus, e o que de mim, entre muita testemunha, ouviste, confia o homem fiel que seja idôneo para também ensinarem os outros. Sofre, pois, comigo as aflições, como bom soldado de Jesus Cristo. Ninguém que me limita se embragança com o negócio desta vida, a fim de agradar aquele que o alistrou para a guerra. E se alguém também milita, não é coroado e não militar legitamente. O lavrador que trabalha deve ser o primeiro a gozar dos frutos. Considero o que digo, porque o Senhor te dará entendimento em tudo. Lembra-te de que Jesus Cristo, que é da descendência de Davi, ressuscitou dos mortos segundo o meu evangelho,
pelo que sofro trabalho e até prisões como um malfeitor. Mas a palavra de Deus não está presa, portanto, tudo sofro por amor dos escolhidos, para que também eles alcancem a salvação que está em Cristo Jesus com glória eterna. Palavra fiel é esta, que se morremos com ele, também com ele viveremos. Se sofreremos, também com ele reinaremos, e o negaremos, também ele nos negará. Se formos fiel, ele permanece fiel, não pode negar-se a si mesmo. Traz estas coisas à memória, ordenando-lhe diante do Senhor que não tenha contenda de palavras que para nada aproveitaram e são para prevenções dos ouvintes. Procura apresentar-te a Deus aprovando como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade, mas evita os falatórios profanos, porque produzirão maior impiedade. E a palavra dessa correrá como ganeia, entre os quais são Himeneu e Fileto, os quais se desviam da verdade, dizendo que a ressurreição era já feita, e preventeram a fé de alguns. Todavia o fundamento de Deus fica firme, tendo este selo: o Senhor conhece os que são seus, e qualquer que profere o nome de Cristo, aparta-te da iniquidade. Ora, numa grande casa não somente há vasos de ouro e de prata, mas também o pau de barro, uns para a honra, outros para a desonra. De sorte que, se alguém se purificar dessas coisas, será vaso para a honra, santifico e idôneo para o uso do Senhor, e preparando para toda a boa obra. Foge também dos desejos da mocidade e segue a justiça, a fé, caridade, paz com os que, com um coração puro, invocam o Senhor. E rejeita as questões loucas e sem instruções, sabendo que produz contenda. E ao servo do Senhor não convém contender, mas sim ser manso para com todos, apto para ensinar sofredor, instruindo com mansidão os que rejeita, a ver se porventura Deus lhe dará arrependimento para conhecer a verdade, e tornaram a despertar, despertando-se de laços do diabo, em que a vontade dele estão presos. Capítulo 3. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes e pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconhecíveis, caluniadores, incontentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleitos do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Deste afarta-te, porque deste número são os que se introduzem pela casa, e levando cativas mulheres narcícias, carregadas de pecados, levados de várias concupiscências, que aprendam sempre e nunca podem chegar ao conhecimento da verdade, e com James e Jabes resistiram a Moisés, assim também estes resistem à verdade, sendo homens corruptos de entendimento e réprobos quando a fé. Não irão, porém, avante, porque a todos será manifesto o seu desvario, como também o foi daqueles. Tu, porém, tens seguido a minha doutrina, modo de viver, intenção, fé, longanimidade, caridade, paciência, perseguições e aflições, tais quais me aconteçam em Antioquia, em Icônio e em Listra, quantas perseguições sofri, e o Senhor de todos me livrou. E também todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguição, mas os homens mau e enganadores irão de mal para pior, enganando e sendo enganados. Tu, porém, permanece naquilo que
aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de que o tens aprendido, e que desde a tua meninice sabe as sagradas letras que podem fazer-te sábio para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus. Toda a escritura devidamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redaguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda a boa obra. Capítulo 4. Conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino, que pregue a palavra, insiste a tempo e fora de tempo, reguardar, repreendas, exortes com toda a longanimidade e doutrina, porque virá tempo em que não sofrerão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontarão para si doutores, conforme as suas próprias concupiscências, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Mas tu se sóbrios em tudo, sofre as aflições, faz a obra no evangelistas, cumpre o seu ministério, porque eu já estou sendo oferecido por aspiração de sacrifício, e o tempo da minha partida está próximo. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé desde agora, e a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vinda. Procura vir ter comigo depressa, porque Demas me desamparou, amados, no presente século, e foi para a Tessalônica, Crescentes para a Galácia, Tito para a Dalmácia. Só Lucas está comigo. Toma Marcos e traz-o contigo, porque me é muito útil para o ministério. Também enviei Tico a Efésio. Quando vieres, traz a capa que deixei em Tarodade, na casa de Carpo, e os livros, principalmente os peregrinos. Alexandre, o laudeiro, causou-me muitos males. O Senhor lhe pague segundo as suas obras. Tu guarda-me também deles, porque resistiu muito a nossa palavra. Ninguém me assistiu da minha primeira defesa, antes todo me desampararam. Que isto lhe não seja imputado. Mas o Senhor assistiu-me e fortaleceu-me para que me fosse cumprida a pregação e todos os gentios a ouvissem. E fiquei livre da boca do leão, e o Senhor me livrará de toda obra má, e guarda-me para seu reino celestial, a quem seja glória para todo sempre. Amém. Sauda a Prícia e a Áquila e a casa de Onofésio. Erausto ficou em Coríntio e deixou Triofino doente em Milendo. Procura vir antes do inverno Embulo e Prudente, Elino e Cláudia e todo o irmão de Sauda. O Senhor Jesus Cristo seja com o teu espírito, a graça seja convosco. Amém. Irmãos, essa foi a palavra do Senhor em 2 Timóteo. No próximo vídeo a gente vai para Tessalonicenses, tá bom? Fiquem na paz do Senhor Jesus.